Olá, você sabia que comer doces é cometer suicídio? E o pior ainda, dar doce para crianças é envenenar as nossas crianças? Assista esse vídeo e entenda por que 100% dos estudiosos de saúde condenam o açúcar. Algumas pessoas afirmam que açúcar é caloria vazia. Lê do engano, antes fosse. Açúcar é uma caloria que não tem nenhum nutriente, por isso que eles chamam de vazia, mas que envenena o nosso corpo e abrevia nitidamente a nossa vida. Açúcar é um veneno e ele faz mal para o corpo e não produz nenhum benefício. E como é que um açúcar pode fazer mal? Vamos entender um pouquinho disso aqui. Tem aqui a imagem de 2 livros nos Estados Unidos, de dois autores, que falam sobre o açúcar como causador do suicídio. Esses livros, eles falam aquilo que todo mundo já sabe, eles só pegaram pesado. E se você acha que eu estou pegando pesado, me acompanhe mais um pouquinho, depois lá adiante, ou coloque seu comentário aqui nessa página, para eu saber o que você pensa, se você pensa, principalmente se você pensa diferente, porque daí a gente vai dar um dinamismo melhor a essa polêmica que eu estou trazendo. Muita gente vai desligar o vídeo dizendo assim, isso é radicalismo. Não é radicalismo como vocês estão pensando, isso é ciência, é usar de bom senso, é ser racional, não radical. E por que não radical? Radical, segundo o grego, é ir à raiz das coisas. Então vamos à raiz das coisas, assim. E todo mundo critica assim, nós não devemos ser radicais com intuitos assim, não há problema em comer açúcar eventualmente. Onde que está escrito de que um pouquinho de açúcar não faça mal para o nosso corpo? Se todo açúcar faz mal para o corpo, então o que eu tenho que aprender? A não comer açúcar. Vamos entender bem como é que funciona isso para entender. O açúcar não tem nenhum nutriente. Deve dizer, mas o mascavo tem uma merrequinha de minerais ali, tal, um pouquinho de fibra, quase nada, mas faz o mesmo mal que o comum. Quando eu como açúcar, ele passa rapidamente do estômago para o intestino, para o sangue e produz um aumento de insulina no pâncreas, um aumento grande de insulina no pâncreas. E essa insulina no pâncreas pega esse açúcar e coloca para dentro da célula, para células que estão precisando de açúcar para energia. Como a gente não precisa tanto açúcar naquele momento, ele pega o resto e leva para o pâncreas e para o fígado e manda o fígado produzir gordura com ele. E ele produz a gordura que mata, que é a gordura visceral, que é o triglicerídeo, que é o LDL, que é o colesterol ruim, e armazena essa gordura no fígado, esteatose hepática, nas artérias, formando arteriosclerose, no coração, nas artérias do cérebro, nas vísceras, formando a gordura visceral. Além disso, a insulina provoca um processo inflamatório enorme em todo o organismo, aumentando significativamente a inflamação do corpo medido em indicadores inflamatórios, proteína C reativa, velocidade de sedimentação globular, agora que entrou em moda a ferritina, a própria insulina é um indicador, a homocisteína, o ácido úrico e mais alguns exames que se faz mais em laboratórios de universidade, interleucina 1, 6, 10, TBF-alfa e outras. E essas inflamações acabam criando degenerações em todos os órgãos do corpo. Todas as doenças do corpo são causadas e são agravadas por essa inflamação. E isso vai causando degeneração. E por isso que as pessoas mais velhas, por terem anos e anos agredindo e degenerando, têm mais doenças e são mais degeneradas fisicamente do que pessoas mais jovens. É que nem um automóvel. Quando o automóvel é novo, você não cuida dele, ele dá conta do recado. Mas daqui a pouco ele começa a apresentar alterações mecânicas, chassis e tal. Se você não cuida, em pouco tempo ele está destruído. Se você cuida, ele vai ficar destruído também, mas vai demorar mais para ficar destruído. Então,
Vamos entender, primeira coisa assim, o nosso corpo não precisa absolutamente nada de açúcar. Não tinha açúcar até 500 anos atrás, quando os portugueses fizeram a primeira usina de açúcar na Ilha da Madeira. Não tinha açúcar na alimentação humana, não tinha nada. Nós vivemos 3 milhões de anos sem açúcar. E para que temos açúcar? Ele não traz nenhuma vantagem. Uma pergunta que todo mundo diz assim, tá, mas então eu nunca mais vou comer açúcar? Eu, depois de muitos anos lutando e me conscientizando, eu posso dizer que hoje eu não como açúcar. E nunca mais quero comer açúcar, porque não tem uma única razão para eu comer açúcar. Por que eu vou querer comer açúcar? Porque não tem não tem razão, não vai fazer nenhum bem. E você sabe que o açúcar faz mal para ti. Quer ver um exemplo? Um exemplo clássico do açúcar. Você, em algum determinado dia, fez uma refeição, um almoço adequado. Não comeu sobremesa, não comeu muito, não abusou do alimento, comeu adequadamente, bastante verdura, voltou para o trabalho e se dedicou a uma tarefa difícil. E você começou a produzir, começou a ficar muito ativo e começou a ter resultado. E o seu trabalho estava rendendo. 4h30 da tarde, chamam a você para a festa de aniversário de um colega que levou uma torta de chocolate maravilhosa. O que acontece lá na sala da torta? Todo mundo come, começa a haver um aumento do volume, as pessoas ficam mais alegres, uns contam piada, todo mundo fala mais alto e depois de 15, 20 minutos, tu volta para tua mesa. Sentou na tua mesa e tu, cheio de energia, volta para o teu trabalho. Diminuiu a tua produtividade, diminuiu a tua capacidade intelectual, começou a ter sonolência, 120 minutos depois, começou a ter sonolência, tu não consegue mais produzir como tu produzia antes, tu começa a ficar irritado. Esse é o drama do açúcar, que leva a produção de insulina, que leva toda essa cascata de problemas no teu corpo. E tu não vai mais produzir o resto da tarde, terminou a tua tarde. Uma única ingesta de uma torta maravilhosa, que é aquela torta lá. E por que a gente tem essa gana de comer açúcar? Porque tudo começa lá na nossa infância, quando o nosso avô querido vinha com o bolso cheio de doces e nos dava doce e a gente sentia aquele amor do avô por nós, da nossa avó que preparava aquele doce e a gente sentia como nós éramos bem quistos por os nossos avós, a nossa mãe que preparava aquele bolo de aniversário e nós éramos a pessoa fundamental naquela festa e todo mundo nos alegrando, cantando parabéns, nos dando presente e nós relacionamos com o açúcar. Nas reuniões da nossa vida, nas comemorações, quando a gente come nas comemorações, sempre tem doce e tem vários tipos de sobremesa e a gente liga aquele doce à situação das pessoas queridas que estavam junto conosco. Quase todos os momentos agradáveis têm alguma coisa com doce. Aí acontece de eu não estar legal, um dia eu não estou bem. E a primeira coisa que vinha assim, mas eu estava bem quando naquela festa lá porque do doce. O inconsciente ligou a coisa errada. Não as pessoas queridas que estavam conosco, ligou a coisa errada. O problema do açúcar é muito grave. Algumas coisas acontecem nas crianças, principalmente nas crianças, cujas mães comem açúcar. Tem vários trabalhos que mostram. Eu vou gravar um vídeo. Eu vou postar nessa página 125 doenças declaradas que foram causadas por açúcar, sem sombra de dúvida. E entre essas doenças que causam para criança, assim, defeitos no tubo neural na gestação, diminui a formação de músculos, baixo peso ao nascer, diminui a produção de hormônio de crescimento lógico, açúcar aumenta a insulina. A insulina é um antagonista do hormônio de crescimento, baixo hormônio de crescimento, vai ter baixa estatura, diminui a vontade de mamar, de tomar leite, provoca desidratação nos recém-nascidos, provoca diminuição da imunidade e aumento das doenças autoimunes, asmas, alergias, diabetes tipo 1,
favorece as infecções, favorece a poliomielite, tudo isso tem trabalho esvaziado. Em crianças mais velhas, aumenta o nível de adrenalina, a hiperatividade, a ansiedade, aquela dificuldade de concentração, o açúcar, a irritabilidade, piora os sintomas de déficit de atenção, diminui a capacidade de memorização, reduz a capacidade de aprendizagem, desencadeia aumento do comportamento antissocial, isso a gente vê muito em jovens infratores, facilita a adição de drogas. Então tudo isso, tem mais, leia depois o que eu vou postar aqui nessa página, 120, ou no artigo, vou botar lá no blog, 125 doenças causadas pelo açúcar. Leio e depois pensem se vale a pena continuar. Ah, eu como açúcar mascavo. Olha a diferença, produz insulina igual. Ele, só por não ser tão refinado, ele mantém alguns minerais. Mas esses minerais tu busca em qualquer alimento vegetal que tu come, tu não precisa do açúcar mascavo, não precisa de derivados da cama para ter esses minerais. O índice de glicose, sacarose, são semelhantes. E ao transformar o mascavo em refinado, a gente não acrescenta a glicose, apenas tiramos os minerais. A produção de insulina é semelhante. Tem vários tipos de açúcar, só para nós falarmos assim, o mascavo, o demerara, o cristal, o refinado, esses são os tipos mais comuns. Cada vez, quanto mais baixo, pior ele é. E tem outros adoçantes também, tá? Eu como mel, o que diz o mel? Aumenta a insulina. Tá, mas o mel é saudável? É. Existem pinturas rupestres de 8.000 anos atrás, mostrando pessoas tirando mel de troncos de árvore. Então, é um alimento natural, é um alimento que veio com o ser humano, é um alimento que Deus nos deu. Então, se tu é um cara que nem eu, com saúde integral, boa saúde, pode comer mel de vez em quando. Agora, se tu é gordo, tem pressão alta, tem diabetes, tem depressão, então, o açúcar do mel, ele vai acabar aumentando a inflamação. Vale a mesma coisa que o açúcar da fruta, da frutose, ele acaba aumentando a inflamação. Então, cure tuas doenças, depois venha comer frutas, venha comer mel, venha comer açúcar de coco. O açúcar de coco é melhor do que os outros. Tem um outro açúcar também, o açúcar agave, que ele vem, é uma planta mexicana, mesmo que usa para tequila. Todos esses aumentam a insulina. Então, gente, esse sistema do açúcar, nós temos que diminuir sensivelmente. Me lembrei agora de um trabalho que mostra que níveis elevados de açúcar causam encolhimento do cérebro medido em ressonância nuclear funcional. Isso foi publicado na revista Neurology, na revista Top Neurologia, com participantes com 60 a 64 anos, 250 participantes, e eles, descartando todos os outros fatores, chegaram à conclusão que aqueles que têm cérebro menor são os que mais comeram açúcar durante a sua vida. E o adoçante artificial? Existem vários adoçantes artificiais. Minha sugestão, tire todos. Tá? Se você toma açúcar no café, pode usar o adoçante artificial temporariamente, até você parar de tomar açúcar, até você perder o hábito. O que eu recomendo? Sirva o café amargo. Tome um gole do café amargo e depois coloque 2 ou 3 gotinhas de adoçante e tome com adoçante. E vai adaptando o teu paladar ao café sem açúcar. Em 10, 15 dias você não vai tomar mais o adoçante. E se for usar adoçante, use o mais natural possível, use o stevia. Ou então use o mais natural ainda, compre a planta stevia, que você compre floriculturas grandes, e pega a florzinha e macera a florzinha. Isso sim, daí sim não tem química, não tem aditivos nenhum. Os adoçantes, eles causam mais mal do que o açúcar. Por que eu recomendo que use? Porque ele é um período intermediário. É só para eu perder o vício do açúcar. Tem um trabalho na Plozone de 2014 mostrando que aumenta mais a obesidade, aumenta mais as doenças, o adoçante, do que o açúcar, deixa as pessoas mais doentes. Então, gente, eu acredito que esse vídeo
seja um dos principais vídeos que eu já postei aqui. Eu quero saber a tua opinião. Eu quero que tu escreva aqui embaixo dizendo o que tu achou dele, o que tu não gostou dele. Isso também eu quero saber. E principalmente se você achou que esse vídeo tem alguma consistência, encaminhe esses vídeos para outras pessoas, mostre para os teus filhos, ou traduza com a tua linguagem para os teus filhos, para as nossas crianças. Não permita que grávidas cheguem perto de ti comendo açúcar. Faça uma campanha para nós tirarmos o açúcar. Nós já falamos num vídeo anterior de que a gente é viciado no açúcar porque a alta ciência foi corrompida. Lá em 1965, 3 pesquisadores da Universidade de Harvard foram corrompidos com $6.500 para mentir que o açúcar não tinha problemas. E eles não só conseguiram isso, como eles pioraram. Eles disseram que quem tinha problema era a gordura, que a gente já viu em vídeo anterior que não tem problema. Pense seriamente nisso e eu te desejo uma super saúde sem açúcar. Até o próximo vídeo.